internet está difícil mesmo. Pessoal, boa noite a todos. Vamos com a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Daniel Paulista, gravada. Daqui a pouco ela sobe para o nosso canal no YouTube. Peço desculpa ao torcedor do Goiás, já que por questão de internet mesmo não tivemos condições aqui de fazer a coletiva ao vivo. Edson Júnior abre a coletiva, 2 perguntas para cada repórter. Vamos lá, Daniel. Consegue a classificação do adversário que você já esperava essa dificuldade toda e o que não deu certo nos 90 minutos para não sair com a classificação nos 90, mas claro que o Goiás conquistou o objetivo que é chegar à terceira fase. Bom, boa noite. Acho que assim, o principal ponto é salientar que nós conseguimos atingir o objetivo, mesmo com toda a dificuldade que nós já prevíamos. Até pela proximidade de Goiânia com Brasília, a gente já vem acompanhando a equipe do Gama há um certo tempo e a gente vem vendo o que nós assistimos hoje, que é uma equipe muito organizada, uma equipe bem treinada, com jogadores interessantes, que tem no seu sistema de jogo, com 4 homens no meio campo, que hoje em dia é um pouco difícil de você enfrentar isso. E nós, até a escalação inicial se deu muito em função de nós preenchermos o meio-campo com a mesma quantidade de atletas que o adversário também tinha, para que nós não sofrêssemos com a inferioridade e era uma característica da equipe do Gama, de nessas superioridades vencer seus adversários, né, encontrando sempre esse homem livre por dentro. Então nós conseguimos isso, mas claro, a partida se desenvolveu, momentos o Goiás esteve melhor, o Gama cresceu. Acho que os gols que nós tomamos, novamente em momentos muito decisivos da partida e com alguns erros que também poderiam ter sido evitados, e é um ponto que nós estamos em alerta para que isso não aconteça da maneira cotidiana, para não atrapalhar nosso andamento dentro das partidas, porque a equipe consegue produzir, sai à frente do placar, mas proporciona ao adversário a oportunidade que ele deseja, né, que foi o que aconteceu hoje. Muito em função desses erros, né? Nós tivemos a dificuldade de ter que substituir o Lucas logo nos primeiros minutos, né, que é um jogador hoje extremamente importante dentro da dinâmica do meio-campo, mas que a equipe também nunca desistiu, mesmo tomando um gol ali casual no segundo tempo, onde a bola desviou e acabou entrando, onde nós estávamos mais próximos talvez do gol da vitória da classificação, pelo volume, a equipe tinha melhorado no segundo tempo e tomamos aquele gol, mas é importante também salientar que a equipe não desistiu, a equipe lutou no segundo tempo, mesmo tomou a virada, foi em cima, foi para cima, conseguiu o empate, poderia quase conseguir a virada inclusive, mas nas penalidades fez valer a competência de quem bateu e nós temos também um goleiro extremamente competente nas cobranças e conseguimos avançar, que era o objetivo principal. O Goiás perdeu o Lucas Ribeiro, perdeu o Lucas Rodrigues no início, o Jajá foi embora, o GG já estava fora, que era o jogador que vinha jogando como titular. Mostra a força também do grupo, né, que o Goiás tem para a sequência da temporada e também traz uma felicidade para você, porque você colocou o Rodrigo Soares, que ele tabelou com o Jean, o Esli Garcia sofreu o pênalti e o Cadu fez o gol. Foram os jogadores que você colocou. Esse traz uma felicidade também para o treinador. Só mais um detalhezinho, você falou sobre os gols. O Goiás só tinha tomado um gol contra o Atlético. Nos últimos 4 jogos ele tomou o gol. Contra o Craque, lá em Catalão, e 2 gols na Napolina, 2 gols agora. É algo que precisa ser trabalhado também para essa sequência, Daniel? Com certeza, como eu disse na resposta anterior, é um ponto que nós temos que estar em alerta. Nós vínhamos muito bem e muito seguros, mas em alguns momentos, dentro das últimas partidas, a gente acabou proporcionando ao adversário essas oportunidades. E é um ponto que a gente tem que trabalhar para voltar a ser sólido e consistente como estávamos vindo, e acho que isso também faz parte do trabalho. Oscilações da própria temporada, nós completamos hoje 12 jogos, né? E a equipe se mantém ainda com um padrão consistente, né? Vem jogando bem, vem cumprindo com o seu papel em termos de objetividade, mas claro, nós também temos que reconhecer quando há erros, há oscilações e temos que trabalhar em cima para que isso não venha a acontecer mais. As perdas são naturais, algumas delas por lesão, outras
no caso do Ribeiro, por uma questão de uma virose que vem acontecendo aí na última semana em alguns jogadores. Hoje ele não teve condições, mas acredito que já está se recuperando bem, ele quase foi para o jogo, então acredito que para a sequência não será mais problema. Mas lógico, perdeu o Lucas dentro do jogo, perdeu o Jajá, que estava muito encaixado no modelo de jogo, também faz falta. Lógico que nós temos que encontrar solução dentro do próprio grupo. Em muitos momentos nós estamos conseguindo, claro que isso nos deixa muito feliz, né? Troca um, troca o outro, e é normal essas trocas, mas o importante é quem entrar dar conta do recado, como tem acontecido também em muitos momentos. E hoje, mais uma vez, foi a demonstração de força. Isso não significa que nós, para o futuro, não precisamos repor essas saídas. Essas reposições, elas precisam também acontecer, porque se nós pensamos em grandes objetivos, nós temos que ter um grupo forte, porque se a gente for perdendo jogadores e não conseguir reposição, também a gente vai, em determinado momento, pode ir se enfraquecendo. Mas estão todos trabalhando para que isso aconteça no momento certo, com contratações oportunas que venham a suprir essas necessidades e a equipe continue forte como está hoje. Daniel André da Band News, parabéns, tá? Pela classificação, tanto você ao grupo, claro. E aí, é impressão ou parece que você está meio que recuperando o Wesley Garcia no Goiás? O Wesley ano passado não jogou. Desde quando o Goiás contratou ele basicamente só fez um jogo ano passado que ele arrebentou com o jogo. E aí, oscilou demais. Tô tendo essa impressão. Tá recuperando o Wesley Garcia? Eu acho que assim, todos os jogadores nós temos uma atenção especial com todos. E isso desde o início, né? Quando nós iniciamos o trabalho aqui e o Wesley se apresentou, nós tivemos uma conversa pessoal com ele, muito em função do momento de carreira dele dentro do próprio clube, né? E o que ele gostaria de que acontecesse para frente. Só que só querer não é suficiente, tem que haver trabalho, tem que haver dedicação. E ele é um atleta que nesse período tem se dedicado muito. Como ele largou atrás dos demais, ele está tendo que correr atrás para buscar o seu espaço. E para quem acompanha, e é uma observação importante que você fez, ele já é um atleta que começa a figurar dentro das próprias relações, Hoje, nós precisávamos de um jogador ali que tivesse 1 contra 1 muito forte, né? Porque o adversário fez a virada, foi para trás, nós precisávamos o quê? De drible, nós precisávamos de enfrentamento, nós não precisávamos de velocidade, porque não tinha campo para correr, o adversário foi para trás, nós precisávamos ter o 1 contra 1. Então por isso que deixamos tanto o Jean pela direita e o Wesley pela esquerda, para que a gente conseguisse, nesses enfrentamentos, situações de perigo. E foi o que aconteceu, tivemos um quase pênalti ali, que pode ter sido pênalti ou não pode, não sei, mas foi um lance extremamente perigoso. Teve o lance do gol que também teve uma participação dele, então acho que é importante salientar isso, que se o atleta vem ganhando espaço é muito em função do próprio trabalho dele, que está correndo atrás. Fisicamente hoje, acredito que se encontra no seu melhor momento, pelo menos com a gente aqui, no seu melhor momento físico. E o atleta, quando está fisicamente em boas condições, ele vai conseguir render dentro do campo. E como eu disse, tem o Wesley, mas também os outros que às vezes não entraram hoje, não significa que não estão trabalhando. Estão também buscando o seu espaço, nós temos uma atenção especial com todos, mas claro, a cada jogo e a cada momento, a característica também fala, às vezes, esse jogador entrou hoje, é porque precisávamos do drible no espaço curto. Se tivéssemos, às vezes, precisando de velocidade, a longo de tempo, de espaço, talvez não seria o próprio Wesley, poderia ter sido outro atleta. Então é muito do que o jogo vai pedir, vai necessitar, mas de uma maneira geral fiquei muito feliz com a entrada de todos, mostrando a força do elenco. Daniel, e aí o cenário, terceira fase, vem aí o trem do Macapá ou Amapá, o trem lá do Macapá ou Amapá, ou o Fluminense do Piauí, né? E aí passando na quarta fase, o Uberlândia eliminou, né? Uberlândia ou o Maringá. É bem palpável o Goiás ir bem mais longe nessa Copa do Brasil e para o Júnior você começou a falar das reposições, em cima das reposições. Já tem algo meio bem encaminhado, pelo que você está conversando com o Michel, em cima das reposições, até de repente pensando já na terceira fase da Copa do Brasil?
Não, com relação às reposições, está todo mundo trabalhando, está todo mundo se esforçando, não é fácil, porque eu já disse isso em outras oportunidades, a gente tem que encontrar característica que a gente precisa e esse atleta caber no orçamento do clube, né? Ter condição para fazer essa contratação, que também não está fácil, entendeu? Não tem dinheiro sobrando, entendeu? Então, tem umas coisas que precisam ser ajustadas, mas, claro, todo mundo está trabalhando para que, o quanto antes, no futuro próximo, nós tenhamos cada vez mais atletas à disposição para que possa suprir todas as necessidades mediante os objetivos que o clube tem, né? Como você disse, tem o objetivo de avançar dentro da Copa do Brasil e isso era independente de quem nós iremos enfrentar. O objetivo do clube é avançar. Até onde nós iremos conseguir, não sei. Né? Ter uma equipe que às vezes não tem uma divisão ou está numa Série B, numa divisão inferior, não é garantia de vitória e não é garantia de avanço. Haja visto o que aconteceu hoje, a dificuldade que foi e o bom futebol que a equipe do Gama tem. Mas, assim, de uma maneira geral, claro que vamos agora aguardar quem será o nosso próximo adversário. Na próxima fase, jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, com certeza nós seremos ainda mais forte. E agora o momento é de pensar na sequência. A sequência é um jogo decisivo e muito importante na competição local, no estadual, onde nós vamos concentrar todas as nossas forças para fazer valer o mando de campo, por isso que precisamos do apoio do nosso torcedor, de fazer a serrinha novamente pulsar a nosso favor, para que juntos, né, na química que eu já falei entre torcida e equipe dentro de campo, o Goiás possa ser muito forte, como vem sendo em todos os jogos dentro de casa. E eu tenho certeza que mais uma vez no sábado, com o apoio do nosso torcedor, o Goiás vai ser muito forte, respeitando, lógico, o adversário que a gente tem pela frente, que mostrou qualidade no último jogo, mas que nós vamos fazer de tudo para conquistar os nossos objetivos. Segura aí, professor. Fim da entrevista coletiva. Obrigado, Júnior. Obrigado, André. Um abraço ao amigo ligado aqui na TV Goiás. Uma ótima quarta-feira a todos. Aquele abraço e tudo de bom.